Boa tarde, Hare Krishna. Meu nome é Isabel Furlan. Vamos a mais uma edição do Entrevistas e Razão. E hoje nosso convidado especial é Gustavo Catalano, Gunneswara Das. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa para conversarmos sobre o tema Astrologia e Consciência de Krishna. Gunneswara Das, Gustavo Catalano, é discípulo de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada e uma das maiores autoridades em astrologia ayurvédica do Brasil. É autor de vários livros, entre eles Estudando o Bhagavad Gita como ele é e Astrologia Comportamental Ayurvédica. Para entrevistá-lo, temos a presença de Ricardo Silvestre, professor de filosofia da Universidade Federal de Campina Grande. Então, vou começar perguntando, Gunneswara, qual a diferença entre a astrologia védica e a astrologia ocidental? Certo, muito obrigado pelo convite. Hoje sou eu que agradeço também. Então, a astrologia védica é chamada astrologia lunar e sideral. A astrologia ocidental é solar e tropical. Nós temos que são 12 signos da astrologia ocidental, porque são 12 meses que o Sol leva em dar uma volta completa ao zodíaco. Já a Lua leva 27 dias e noites, então o Rig Veda, a Atharva Veda, eles mencionam 27 mansões lunares ou constelações. Essa é uma das diferenças, e a outra é que a astrologia tropical é um zodíaco que tem relação justamente, como a palavra diz, com o trópico. É o momento em que o Sol atravessa a linha do trópico de Câncer. Todo ano acontece no mesmo dia, 21 de março. Para a astrologia tropical, começa Áries, o ariano. Mas, na realidade, se nós estivermos olhando com um telescópio, vamos ver que no dia 21 de março, o Sol está na constelação de Áries, constelação de Peixes, em 5 ou 6 graus de Peixe. Qualquer astrônomo confirmaria isto, ou até mesmo um bom aplicativo para ver o céu, como Skyview, por exemplo, no celular. Mas não significa que se contradigam ou que sejam opostas, porque são dois zodíacos. Não é um zodíaco que vai para trás, não. O Sol, 21 de março, entra em Áries, mas continua em Áries no zodíaco tropical. Só que ele se superpõe, esse Áries, com Peixes. Teremos Áries, do zodíaco tropical, que não tem estrelas. O zodíaco tropical não tem estrelas a serem vistas com um aparelho, com um telescópio, não. É uma convenção de datas, 21 de março, dependendo do trópico da Terra, do planeta Terra, das estações. Então, esse zodíaco, embora tenha o mesmo nome que as constelações, os signos, Áries, Touro, Gêmeos, existe um equívoco ao pensar que são as estrelas que formam Áries, Touro e Gêmeos. O nome é igual, mas realmente não são as estrelas. Há 2000 anos atrás coincidiam. Hoje, Áries da astrologia tropical não coincide mais com as estrelas de Áries na astrologia sideral, que é a que usa a astrologia védica. Ok, então se fala astrologia tropical e não ocidental, é isso? Os dois nomes são válidos. Os dois são válidos. Okay. Os antigos se reuniam, os persas, os egípcios, os babilônios, os indianos, se chamavam astrologia yavana, dos yavanas, né? Se reuniam e eles tinham a mesma contemplação do céu. Na época antes de Cristo, eles viam as estrelas igual, não tinha diferença. Só que mais ou menos, que quando começou a época cristã, mais ou menos há 2000 anos, os gregos, os persas decidiram organizar o céu, e aí que imaginaram esse zodíaco, ou criaram um zodíaco em base a datas. O que significa tropical?
que é quando o Sol atravessa o trópico. Essa é a astrologia ocidental. Ah, ok, muito obrigada. Vou chamar então, por gentileza, o Ricardo para fazer sua pergunta. Ok, obrigado demais, Ganesha Prabhu, por ter aceitado o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui. E, bom, todas as minhas perguntas aqui vão ser perguntas de leigo, porque eu conheço praticamente nada, para não dizer nada, de astrologia. Mas como algumas pessoas que eventualmente estão assistindo talvez possam estar em uma posição semelhante à minha, eu imagino que minhas perguntas possam ser úteis, não é? Sem dúvida. Interessantes. Então, a primeira pergunta é a seguinte, considerando essa visão leiga, superficial e provavelmente incorreta de astrologia, qual é o poder preditivo da astrologia, assim, em relação ao que a astrologia pode prever acerca do futuro de um indivíduo? A astrologia só seria capaz de prever disposições comportamentais gerais, ou a astrologia seria capaz de prever, por exemplo, eventos específicos? Não sei se um indivíduo vai morrer antes dos 60 ou não, alguma coisa desse tipo. Então, bom, essa é a pergunta. Bem, a astrologia como comportamental tem sido muito explorada e próprio Carl Jung escreve uma carta a Sigmund Freud em 1910, falando que a maioria das suas noites eram para astrologia, porque cada planeta respondia às suas dúvidas sobre os arquétipos que ele sabia que existiam em algum lugar. Então, cada planeta tem uma energia, sim, comportamental. Também, os planetas têm uma relação com os elementos: fogo, ar, água, terra, porque são 3 signos de fogo, 3 de ar, 3 de terra e 3 de água. Em relação com as previsões, a astrologia interpreta, a astrologia védica explica em que momento da vida um planeta vai estar mais presente do que outro planeta. Então, isso se calcula astronomicamente. A astrologia védica são 27 mansões lunares e são 9 planetas, cada planeta é dono de 3 mansões lunares, e dependendo de onde estava a Lua, quando a pessoa nasce, começa o período desse planeta, e segue outro, depois outro, e assim existe uma maneira, sim, de verificar em tal ano que planeta estará presente, né? Então, as previsões que se fazem são, sim, comportamentais. É muito diferente quando a pessoa está no período de Saturno, né, que é um planeta cauteloso, introvertido, sem tanta energia, podemos dizer até um pouco melancólico, prático, de cobrança, do que quando a pessoa entra em Júpiter, nessa consideração dos períodos planetários, que Júpiter é otimista, expansivo, positivo. Mas também os planetas representam partes do corpo, sistemas fisiológicos e assuntos da vida. Então, não é exato, claro, eu não arriscaria fazer uma dessas previsões, tal data a pessoa vai morrer, porque se precisa muita sabedoria mesmo para chegar a arriscar a falar isso para uma pessoa. Mas sim, podemos ir nas previsões mais de bom senso, comuns. Se eu entro no período de um planeta que tem a ver com romance, amor e sexo, como Vênus, é de se esperar que eu tenha esse tipo de experiências ou surjam esses assuntos. Se eu entro no período de um planeta que representa Buda ou Budhi, que é Mercúrio, o próprio nome de Mercúrio em sânscrito é Buda, é de se esperar que eu me interesse por estudar, por aprender, por comunicação. Então, de alguma maneira, se pode fazer esse tipo de previsões, sim. E também existe o planeta no local onde ele está. A astrologia divide o mapa em 12 áreas que se chamam casas astrológicas. Então, está a casa dos filhos, está a casa da mãe, está a área do dinheiro, está a área da profissão. Isso é muito antigo, tem milhares de anos. Então, você pode sim dizer que se o planeta que vai entrar na vida da pessoa está na casa dos filhos, se ele estiver forte, é bom para o tema filhos.
Se ele estiver fraco, talvez encontre um desafio nessa área. Isso é descrito por Parashara Muni, o pai de Vyasa, o autor do Mahabharata, que compilou os Vedas, enfim, autor do Vedanta Sutra. O pai dele que descreve o efeito dos planetas em diferentes períodos de acordo a como estejam, aonde estejam. Tá bom? Ok, não, muito bom. Se você me permite, só um complemento em relação à sua resposta. Então, basicamente, a informação, pelo menos baseado no que você falou, que a astrologia védica, vamos chamar assim, nos fornece, seria em função do planeta que está influenciando o indivíduo, digamos assim, quais seriam as situações propícias a serem realizadas naquele período de tempo, por exemplo, se, por exemplo, Vênus está sob a influência, então situações que envolvem romance vão ter mais facilidade de acontecer? Seria algo próximo disso? Sim, sim, exatamente. Mercúrio, estudo, Júpiter, viagens, Vênus, romance, a Lua tem a ver com o público, e também com os 7 tecidos que a Ayurveda descreve como 7 datus. Cada 7 planetas são relacionados cada um com dos tecidos fisiológicos. Então, durante o período se espera que esses tecidos estejam saudáveis ou não. Por isso se utiliza em medicina. E existem os procedimentos para tentar trazer um equilíbrio, né? Se o planeta está afetado, astronomicamente falando, se descrevem muitas regras na astrologia védica. Então, se estiver afetado, se pode fazer alguma coisa, sim, para tentar equilibrar isso, ou atrair uma harmonia. Ok. Eu queria fazer uma pergunta assim, Gunezara, até que ponto o mapa astrológico ele pode auxiliar o indivíduo a compreender e até definir seus dharmas nessa existência, assim como um instrumento vocacional? Sim. Não só vocacional, né, mas para ajudar na determinação dos dharmas, que nem sempre é muito fácil. Sim, como diz Krishna no Bhagavad Gita, cada pessoa segue sua própria natureza. Não se pode fazer, do que adianta a repressão. Então, realmente, o Dharma, ou a inclinação da pessoa, no mapa, se pode estar entendendo através de diversos posicionamentos e diversos planetas. A astrologia védica descreve o Atma Karaka, o indicador da tendência da pessoa. Pode ser um planeta, pode ser outro. Também nós temos o ascendente, que seria o signo que indica como a pessoa se projeta, se manifesta. E fora disso, temos planetas fortes. Uma pessoa que tem muito Mercúrio, ela vai gostar de comunicação, pode ser jornalista, vai fazer boas perguntas, não vai ser emotivo no meio de suas perguntas, vai ser bem racional. É diferente de uma pessoa que tem uma lua muito presente, que vai querer nutrir, alimentar, lidar com o público, cuidar de pessoas. Uma pessoa que tem um sol muito forte no mapa, vai ter uma inclinação a ser um administrador, um líder. Claro, tudo depende de que também seja o planeta tão saudável, porque às vezes a pessoa quer ser uma coisa, porque está indicada no mapa, mas tem configurações que travam ou que colocam obstáculos. O mapa é algo complexo. Numa carta de Carl Jung, ao melhor astrólogo da Índia, Jung estudou por correspondência no ano 1940. Quando o astrólogo, o professor, lhe perguntou o que você acha da astrologia, Carl Jung disse, olha, eu já tenho 30 anos na astrologia, mas realmente me ajuda porque existem complexidades nas pessoas. O mapa, as configurações podem mostrar complexidades, até mesmo na inclinação de uma pessoa. Mas, definitivamente, uma vez que se afastam os obstáculos, os freios, os temores, as indecisões, a pessoa pode, sim, através do mapa, aproveitar a energia do planeta que está mais presente e usá-la, porque cada planeta representa muitas atividades. Não uma, duas, mas muitas. Então, especialmente no período de que o planeta está presente. Obrigado.
Rama, seu microfone está fechado. Obrigado e me perdoe, mas acontece. Rama, só queria confirmar, eu não consegui ouvir toda a resposta do Gunesvar, eu não sei se foi só comigo, porque aqui está tendo um temporal. Foi tudo ok aí para vocês? Sim. Ah, que bom. Temporal, ok. Ok. Então, bom, eu disse, bom, agradeci pela resposta, realmente, pelo menos para mim está sendo interessante, estou conseguindo fazer uma imagem um pouquinho mais clara, não é, do que a astrologia, mas aí eu queria fazer uma pergunta em duas, não é, assim, para entender um pouquinho mais o que é isso que a gente está chamando de astrologia védica, né? Então, em primeiro lugar, eu queria, se o senhor puder comentar, que relação existe entre a astrologia védica, como a gente chama, e os Vedas, né? O senhor mencionou Parashara Muni, né? O pai de Vyasa. Acho que o senhor mencionou um episódio no Mahabharata. Não, e anteriormente o senhor mencionou o Rig Veda e o Atharva Veda, né? Porque quando a gente, assim, visto pelo menos o que a gente aprende nos livros textos, né? De hinduísmo e filosofia indiana, que uma visão tradicional do que são os Vedas, né? São esses 4 conjuntos de textos, né? A Samhitas, a Brahmanas, e finalmente as Upanishads. E o terceiro eu esqueci. Bom, seja como for. Aranyakas, obrigado. E algumas pessoas incluem as Itihasas e os Puranas também, não é isso? Então você tem uma visão um pouquinho expandida. Então considerando, digamos, essa visão mais conservadora do que é védico e do que é Veda, né? A gente encontra descrições detalhadas nesses textos, ou então a gente encontra, digamos, o embrião básico a partir do qual essa disciplina foi construída e foi expandida. Essa é a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta, o senhor mencionou que há uma correlação, né, pelo que eu entendi, entre a astrologia védica e medicina, o que eu estou supondo que é a medicina ayurvédica. Aí eu queria também que o senhor comentasse um pouquinho, né, se há essa relação, que tipo de relação é essa. Então, só resumindo, a primeira pergunta, a relação entre a astrologia védica e os Vedas, e segundo, a relação entre a astrologia védica e a medicina indiana, que é o Ayurveda. Perfeito, obrigado pelas belas perguntas. Bem, nós sabemos que tem 4 Vedas principais, né? Rig, Sama, Atharva e Ashwa. Só que cada um dos Vedas, ele tem o que se conhece como Vedanga. Vedanga é uma parte que faz parte de cada Veda e faz parte de todos os rituais, dos Samhitas, dos Aranyakas, enfim. São 6 os Vedangas de cada Veda. Entre eles temos gramáticas, né, para a pronúncia correta dos mantras, né, para fazer o ritual como deve ser feito. E temos um dos 6 Vedangas, que todo Veda tem, se chama Jyotish. Jyotish significa astrologia védica. Todo Veda tem Vedanga e um dos 6 Vedangas é astrologia védica. Não existia um Veda sem Vedanga. E não existia Vedanga sem astrologia védica. Astrologia Jyotish, vamos chamar assim, era importante porque, por exemplo, um Veda precisava realizar um sacerdote, cantar um himno para Indra ou para Vayu, ou fazer um ritual específico. Esses rituais não podiam ser feitos em qualquer momento, não podiam ser feitos em qualquer horário. Então, e daqui a pouco isto vai fazer parte também da sua segunda pergunta. Eles olhavam realmente que a lua estivesse em nakshatras específicas, dessas 27 nakshatras que mencionamos, que se descrevem todas elas no Atharva Veda, algumas no Rig Veda. E nós temos que quando Dasharat Maharaj quis enviar Ramachandra para a escola, para o Gurukul, a esposa Kaikeyi disse, mas por que não esperamos mais um pouco? E Dasharat disse, não, porque este é o momento exato da estrela exata, estar na constelação exata. Entende? Então, isso era seguido para cantar um mantra, para começar a educação, para fazer um yagya. Tudo isso que faz parte dos Vedas. Então, Jyotish é um Vedanga. Como disse o Dr. Ruguet, Ayurveda nem sequer é um Vedanga.
Não é uma coisa tradicional da parte conservadora dos Vedas. Jyotish é um dos 6 Vedanga. E também em relação com saúde. Realmente, Galeno, Hipócrates, eles falavam assim, nunca encoste nunca encoste ferro na parte do corpo que é regida por uma constelação. Se a lua estiver nesse dia, nessa constelação. Tipo assim, garganta e touro. Já antes de Cristo, e isto não é só, Hipócrates não é védico, Galeno não é védico, mas todos olhavam a lua, assim como os astrólogos védicos, e ele falava, não se deve encostar ferro, significa bisturi, cirurgia. Eles não fariam a cirurgia da garganta se a lua estivesse em touro, por exemplo. E também nós temos que 7 tecidos. Há muitos motivos, e recentemente eu dei uma palestra, Saptadhatu Saptagraha, no 8º Encontro Internacional de Ayurveda, que fui convidado em Portugal. Online, claro, online. E eu demonstrei, através de centenas de casos, como 7 tecidos têm uma relação com 7 planetas, por fatores psicológicos, por fatores físicos, por os elementos. Então, a astrologia esteve durante 6 séculos nas universidades. Nenhum médico se formava sem saber astrologia na Europa, entre os séculos XII e o século XVII. Não se formava. Nostradamus, o famoso Nostradamus, ele foi estudar medicina na faculdade de Montpellier, na França. Só que ele se interessou tanto quando estudou astrologia, que era matéria, disciplina obrigatória, que saiu por aí fazendo adivinhações, né? Eu disse, isso eu vi até no programa National Geographic, quando falaram da vida de Nostradamus, que os médicos ficaram um pouco aborrecidos, chateados, como se diz, insatisfeitos, que Nostradamus esqueceu a medicina e saiu, simplesmente ficou com a astrologia. 6 anos atrás, um membro do parlamento de Lancaster, né, da Irlanda, do Reino Unido, encarregado há muitos anos da medicina mais ou menos alternativa, que não é alopatia, ele lançou uma publicação falando: a astrologia precisa voltar ao mundo da medicina. Assim, um membro que tem há anos e anos a cadeira principal no parlamento, né, do Reino Unido. E nós temos, assim, muitas outras médicos, como Nicholas Culpeper, que é um dos mais famosos herbologistas, escreveu um livro, né, em relação a cada erva com cada planeta. Assim, então é muito antigo isto. E na medicina dos elementos, isto é muito antigo. Fogo, água. As doenças eram, para Hipócrates, caráter bilioso, era bile, amarelo, pita, fogo. Caráter fleumático, fleuma e muco, né? Era cafa, água. Caráter nervoso, temperamento, ele chamava. Temperamento nervoso, muito ar, a pessoa não conseguia fixar-se. E isso tem a ver com os elementos e os planetas. Por isso que foi, durante 6 séculos, disciplina obrigatória, porque há uma relação muito, que eu constatei, com milhares de casos, sem que fosse minha intenção constatar. Por isso, escrevi o livro e fui convidado. Nunca foi minha ideia, não sabia que existia essa relação. Mas trabalhando com médicos ayurvédicos, que são médicos mesmo também, não só terapeutas, eles me convidaram a fazer os mapas dos pacientes e se repetia o fato de um planeta estar em um lugar debilitado e as doenças ser mais ou menos parecidas em todos os casos. Então, isso foram estatísticas, milhares de mapas. Então, posso dizer que é uma boa ideia, como disse o membro do parlamento, voltar a trazer astrologia. Como Carl Jung ficou muito irritado, falou, tiraram os ignorantes, os menos inteligentes, tiraram por achar que era uma pseudociência, tiraram das universidades. 300 anos atrás, falou Jung, Carl Jung. Mas ela vai voltar. Um dia ela vai voltar. Obrigado. Obrigada, Gunezara. Ainda nesse tema, eu vou fazer uma pergunta do Radhanatha, que fala que no seu livro Astrologia Comportamental, o senhor escreveu um capítulo sobre florais para os doshas.
Foi a primeira vez que ele ouviu sobre isso e ele gostaria de saber de onde que veio essa ideia. Certo. Primeiro, a ideia, devo admitir, que veio da relação do Dr. Bach de falar de cada floral em relação com estados comportamentais. E uma vez que Carl Jung diz todo estado comportamental acompanha uma configuração astrológica análoga, aí ficou a ponte. Estado psicológico, arquétipo planetário, floral para o estado psicológico, conclusão, floral para o planeta. Porém, eu achei que era algo que eu estava, digamos, especulando, como a palavra que se utiliza, concluindo especulativamente. Mas depois, quando eu fui falar com nosso querido Krishna Kishore, que já não está presente, que estudou a Ayurveda, disse, não, mas isso está nos Vedas. Isso está nos Vedas, está no Ayurveda, inclusive. Então, eu fui pesquisar e teve um trabalho assim, uma palestra, workshop, de um tema chamado Pushpa Ayurveda. Acadêmicos pesquisaram como os grupos de budistas e jainistas, eles não aceitaram os remédios que descrevia Charaka e Sushruta no Ayurveda, porque muitos eram em base a carne, frango. Nós já sabemos que até Srila Prabhupada quiseram dar cancha de galinha, não foi o médico que sugeriu. Então, os jainistas até tampavam a boca, não era pelo vírus, mas tampavam para não matar nenhum micróbio. E os budistas, que também eles quiseram descobrir outros métodos que não tivessem essa violência. E aí, eles identificaram 25.000 flores. Então, teve um trabalho, não me lembro bem o nome do acadêmico, que foi apresentado, eu posso até ver depois, e ele escreveu todo como que realmente existia. Existia o Pushpa Ayurveda. Hoje, tem um autor que mora em Cabo Frio, que é professor de Ayurveda, e ele lançou o livro, Pushpa Ayurveda. E esse é um livro realmente citando a tradição dos jainistas e dos budistas, as flores no Ayurveda. E o método era muito similar, tinha deixar na água, porém tinha mais métodos, né? Tinha mais métodos como darshan, que significa contemplar a flor, entrar pelos olhos, a energia da flor. Isso também ajudaria a equilibrar problemas de saúde psicossomáticos, né? Emocionais, mentais e somáticos. Então, não é algo novo. Eu descobri que já existia. Quando eu fui dar um curso, um devoto amigo em Curitiba me disse, mas isso não existe. Eu falei, é verdade, não existe, eu te falei. Queria te ensinar esse tema. Aí depois que pesquisei, falei, espera aí, existe. Kishore estava certo, existe. Tem já hoje em dia livros publicados. Então, é um método, só que não é do Sushruta nem de Charaka, é dos jainistas. Ok, muito bom. Então, bom, algumas pessoas já fizeram algumas perguntas no Face, então, só para tranquilizá-los, que daqui a pouco a gente vai começar a fazer essas perguntas. Eu, particularmente, estou fazendo uso da minha posição privilegiada e estou fazendo as minhas perguntas ao Gunejwara, então não percam a oportunidade e façam as suas. Gunejwara, então, aproveitando o que você mencionou, na pergunta anterior, que você falou sobre a questão de que a astrologia foi ensinada nas universidades europeias durante séculos, etc., você mencionou Jung, e agora também, pegando o gancho dessa sua última menção, né, algo que me parece ser um novo desenvolvimento, né, você mencionou a questão, né, dos jainistas e dos budistas que se recusavam a seguir, digamos, a terapia tradicional e descobriu-se novas terapias, etc. Aí eu faço a seguinte pontuação. De fato, a gente, quando, por exemplo, estuda uma área chamada filosofia da ciência, né, a gente vê esse termo, né, pseudociência, e, bom, infelizmente, a astrologia é um dos exemplos mais citados, né, para que os filósofos mostram, para exemplificar o que seria uma pseudociência, né? Talvez o mais citado. E se eu me lembro bem, um dos pontos mencionados, entre vários pontos, mas eu queria trazer esse ponto para cá, é que, e aí eu queria que você comentasse sobre isso, né? Diferentemente do que acontece
nas ciências tradicionais, porque quando a gente fala ciência, a gente fala aí a ciência a partir do século XVI, não é? Com Galileu e Newton foi aí que surgiu a ciência moderna e houve, de fato, toda essa reformulação, não é? Curricular, digamos assim. Não foi só a astrologia que caiu, que foi negligenciada, relegada a segundo plano, né? Outras disciplinas também foram, como a própria teologia, que era também disciplina obrigatória, né? A própria filosofia, que era vista como abraçando todas as outras disciplinas, não é? Foi diminuindo. Bom, seja como for. Mas muitas pessoas colocam, algumas pessoas no mínimo, que uma marca central da ciência vista sob essa perspectiva moderna, pós-Galileu e pós-Newton, é a experimentação, não é? Que você pode comprovar um conhecimento específico através da experimentação e, esse é meu ponto principal, você pode refinar, reformular esse conhecimento a partir da experimentação, né? Então, aí, o que a gente chama de uma cumulatividade do conhecimento científico que é construído ao custo de gerações e gerações, né? E muitas vezes é revisto, teorias são rejeitadas, outras são criadas, assim por diante. Então, é um aspecto dinâmico. Mas aí, se a gente vê a astrologia como se ela tem origem nos Vedas, e eu imagino que talvez seja a visão tradicional que a astrologia teria, no mínimo, uma base divina, né? Estaria nesses textos revelados, então aparentemente estaria vedada a ela esse exercício crítico reflexivo de se alguma coisa não funciona nessa disciplina, na astrologia, vamos modificar, vamos ver como é que a gente pode melhorá-la, como acontece com a medicina, por exemplo, a medicina ocidental. E isso é uma das razões que levam algumas pessoas a dizer que, entre outras coisas, por conta disso, a astrologia não seria ciência. A minha pergunta é, assim, eu queria que o senhor comentasse, essa pergunta /aula que eu dei, que o senhor comentasse, primeiro, o que eu falei, e segundo, é de fato isso que eu disse, que a astrologia é algo imutável, estagnado, ou durante os séculos houve modificações fundamentais? Não estou falando de modificações pontuais, mas houve mudanças fundamentais, digamos, no corpo teórico da astrologia védica, digamos? Obrigado. Tá certo, acho que entendi tudo, mas vamos começar assim, que uma vez um cientista, Swarup Damodar, né? Vocês ouviram falar, estava andando com Srila Prabhupada e enquanto andava ele argumentou que a astrologia não era ciência. Falou para Prabhupada e Prabhupada, meu mestre, imediatamente parou e disse, não, a astrologia é uma ciência. A astrologia é a mais perfeita das ciências, é uma ciência védica. Srila Hridayananda Goswami explica experimentação quando se trata de algo inferior. Ele dá o exemplo da água. Você pode pôr uma água e você pode pegar ela e pôr numa panela e colocar no fogo e você pode observar que a 100 graus ela tem que ferver. Não tem opção de não ferver. Ela vai ferver. Por quê? Hridayananda Goswami diz porque é algo inferior. Segundo os textos védicos, Parashara Muni explica que o Senhor Vishnu se manifesta através dos avataras e através de cada avatara surge um planeta. Nishingadeva com Marte, Ramachandra com o Sol, e ele explica, Parameshwar, diz os textos clássicos, né, como você mencionou, ele está controlando o karma para dar o resultado piedoso às pessoas que agiram bem e para refrear ou parar as pessoas impiedosas. Os planetas representam esse controle de Parameshwar ou destino. Então, estamos aplicando esse princípio de Hridayananda Goswami. Se os planetas, segundo os Vedas, têm a força de nos condicionar ou de dar o resultado, como nós poderíamos... Eles são superiores. Se não fossem superiores, nós não estaríamos sujeitos. Por exemplo, tem pessoas que se dizem... individuais, livres, questionadoras. De 50 pessoas questionadoras, eu vi que quase todas têm configurações astrológicas similares. Então, minha pergunta é, que tão livres são? Então, desde certo ponto, elas estão todas obedecendo a configuração astrológica de serem questionadoras. Então, o que se vê é que os planetas não são inferiores, não podem ser repetida a experiência.
Sheila Ridananda Goswami diz, o planeta permite, até o ponto que ele quiser, que alguém o entenda. Nós somos inferiores. Esse é o exemplo que ele dava quando alguém quer conhecer uma pessoa superior. Tem toda uma postura, ele explica. Tem toda uma etiqueta. Tem que pedir permissão, tem que pedir audiência, tem que se submeter a uma série de requisitos. Então, se uma pessoa que controla um país tem esse direito a não ser pego e colocado numa situação por os curiosos, pelos investigadores, quer dizer de um planeta. Até mesmo meteorologia. Se podem verificar situações que se criam, mas também não se podem criar. Então não é ciência. Teoricamente não é ciência. Quem pode criar uma tormenta? Mas é uma observação. Então, observação dos fenômenos repetindo-se, porém aceitando que não podem ser trazidos para um laboratório, porque não temos esse direito, porque somos inferiores. Isso já é uma maneira de ter uma abordagem que nos permite teoria do conhecimento, pelo menos, que nos permite entender e receber esse conhecimento dos planetas. Mas sim, pode ser mudado. Tudo pode ser mudado, porque os planetas são manifestações dos avatares de Vishnu. Então, definitivamente, não é uma coisa escrita e pronto. Entende? Não. Porque se ele tem a ver com o karma, e Srila Prabhupada diz, o karma pode ser mudado. Isso deixou claramente no Bhagavad Gita, não é? Nos 5 temas do Bhagavad Gita. O karma é o único dos 5 fatores do Bhagavad Gita que pode ser mudado. Então, tudo isso pode ser mudado, sim. Especialmente caridade, como diz Krishna no capítulo 18, penitência. Essas coisas ajudam a mudar algo quando nos tornamos, não digamos arrependidos exatamente, mas humildes e conscientes, né? Então, definitivamente, seguindo o meu guru, ele argumentou contra os cientistas, quando devotos que falaram que não era ciência, ele diz, não, é sim, é ciência. Ok, Isabel, tu me permite fazer uma interjeição? Claro. Super rápido, aproveitando a sua resposta, obrigado, né? Uma resposta muito inteligente. Tá bom, e aí, bom, já que o foco da minha pergunta foi a questão da mudança, né? Aí eu faço a pergunta, alguém aqui, a Jocasta pediu para você falar brevemente sobre Rahu, né, que é um planeta, né? E ela disse que o mapa dela, isso está em evidência, até 2024. Bom, a pergunta é para o senhor falar um pouquinho sobre Rahu. E aí, eu aproveitando a pergunta que o senhor vai responder dela, da Jocasta, porque Rahu, até onde eu sei, é um planeta que não é aceito, digamos, pela astronomia ocidental, certo? Mas aí, conectado a isso, eu menciono, por exemplo, porque o nosso sistema solar ele está em mutação, não é? Netuno foi descoberto no século XVII, meio século depois, Júpiter foi descoberto, as pessoas não sabiam que esses planetas existiam. Plutão era planeta, não é mais planeta. Então, a minha pergunta é, falando sobre essa questão de mudança da astrologia, né? A quantidade de planetas e os planetas, eles são fixos na astrologia védica? Ou isso também pode ser modificado no decorrer das descobertas científicas e assim por diante? Bem, segundo os Vedas, são 27 nakshatras, segundo a Atharva Veda, e são 9 planetas, né? Então, temos os 7 planetas, que são os 7 dias da semana. Monday, dia da lua. Sunday, dia do sol. Saturday, dia de Saturno. Então, nós temos 7 dias, 7 planetas. Esses planetas se descrevem, sim, como você diz, são os principais planetas. Aí entra o assunto Rahu e Ketu. A astronomia aceita como nódulo norte e nódulo sul. Eles não chamam Rahu e Ketu, mas aceitam como os nódulos lunares. Sempre que existe um eclipse, sempre, sempre. Rahu e Ketu estão relacionados com Sol ou Lua, sempre. Entende? Então, por isso chamam nódulos lunares. Os eclipses que se prevêem são observando Rahu e Ketu.
Não tem outra maneira de... Só que eles não chamam de Rahu e Ketu, alguns chamam de cauda de dragão, cabeça de dragão, nódulo norte, nódulo sul. Inclusive, nos programas de astrologia ocidental aparece como pontos, né? Como o nodo verdadeiro, nódulo norte. Mas a astronomia não aceita como planetas, né? Como planeta, não. Não, como planeta não. Aceita como um ponto meio sombrio que causa o eclipse. Entende? Como não um ponto sombrio. Um ponto no espaço que, de acordo ao grau do Sol e Lua, vai acontecer o eclipse. Não é isso? Não é que um planeta, não é nada disso. Não, a astronomia não aceita como planetas, é verdade. Então, temos os 7 planetas principais. Inclusive, muitos astrólogos védicos só falam dos 7 principais. E que tem desde a época de que se fez o calendário, né? 7 dias, 7 planetas, desde que existe o calendário. Recentemente, é verdade, Netuno, Urano e Plutão. Plutão saiu até, foi expulso. Deve estar um período planetário Plutão ruim, que até foi expulso. Mas... também na astrologia tradicional, Ricardo Rama, Netuno e Urano, eles na astrologia ocidental tradicional, persa, grega, não faziam parte, porque foram justamente descobertos há pouco tempo. Não é isso? Considerando que todo tem, que os antigos egípcios já tinham astrologia 50 séculos atrás. Então, nós fazemos, assim, esses pontos para a astrologia védica, são influências mais sutis, entende? Rahu, Ketu, estão ligados a estados de psiquismo alterado, fobias, desequilíbrios mentais, entende? Tem muitas questões assim, bem mais sutis. Então, definitivamente não podemos convencer a um astrônomo da influência de Rahu e Ketu, mas sim podemos convencê-lo dos 7 principais planetas, relacionados aos 7 dias, e isso sim é descrito. Agora, descrito nos Vedas. Os Vedas descrevem Rahu e Ketu. Você está certo. Isso nós não podemos mostrar à ciência, porque não dá nem para ver. Então, como pode... O que eu falei antes de ciências, tudo bem, você pode observar o planeta, observar o período, não se pode trazer para o laboratório, mas se pode observar. Eu vou lhe explicar uma coisa. Eu não sou uma pessoa que acredita em qualquer coisa, não. Segundo meu mapa, pelo menos. Então, sou meio questionador, cético. Não é fácil. Mas eu tive que aceitar que realmente eu vi, ao longo de milhares de atendimentos, a repetição das situações. Entende? Então, e tanto nos eventos, quanto no comportamental, mais no comportamental e na saúde. Isso sim, mais, né? Comportamento. Então, aí que eu publiquei o livro. Eu não pensava publicar livro nenhum. Mas realmente, eu anotava num papel as estatísticas todas. Eu não podia trazer, forçar o planeta para fazer isso num momento que eu desejasse fazer com alguém. É óbvio, né? Não posso ser um cientista com meu laboratório. Mas sim, a verificação me convenceu. É impressionante, eu diria, mesmo se eu fosse mesmo para alguém que não é tão assim, vamos dizer, favorável em aceitar qualquer assunto, entende? Mas eu não tive como não ver. Aliás, eu trabalho com astrologia como profissão. Na ideia, nunca pensei em ser astrólogo. Alguém me mandou um mapa de meu filho, Sridham, 30 e poucos anos atrás. Aí não tinha nenhuma interpretação aquele mapa. Então eu queria saber como era meu filho e fui detrás dos livros. Aí comecei a estudar astrologia, querendo saber como era meu filho, só. Nunca pensei, nunca dei atenção à astrologia, mas aí começou minha vida de astrólogo aos poucos, e especialmente dando florais nos períodos de Saturno, as pessoas estão deprimidas. As pessoas que têm uma energia positiva, quando entra o período de Saturno, elas dizem: eu não estou me reconhecendo. Eu não era assim, eu não sou assim. E sempre coincide com aquele período, entende? Coisa assim. Então, o que se faz? Eu posso aceitar, questionar ou não questionar, mas se a pessoa está aí, está o período,
está sentindo o efeito que se descreve nos textos, védicos e não védicos, porque não há diferença entre a depressão saturnina mencionada por Hipócrates e mencionada nos Vedas. Não há diferença entre a euforia de artes marciais, o guerreiro de Marte, marcial. É igual nas duas astrologias, né? Então, a pessoa chega melancólica, isolada e tudo, aí dou floral, porque foi o Dr. Bach que falou. Os astrólogos vão usar a minha descoberta de florais para ajudar, e isso vai purificar o trabalho deles, dos astrólogos. Porque se a pessoa vem deprimida, ela confia, eu vejo, você está em Saturno, sim, este problema tem, estou. E existe o floral para cada um dos problemas, entende? Bom, por que não dar? Se a Organização Mundial de Saúde aceitou. Agora, pedras, mantras, essas coisas, bem, já é um pouco mais delicado, digamos assim, né? Já é um pouco mais delicado. Na realidade, as pedras se mencionam no meio de... Uma pedra não é o método. É mencionada no meio de muitas coisas que poderiam ser feitas para tentar equilibrar esse karma que falamos que os planetas são para nos dar os resultados piedosos ou não. Então, dar uma pedra fazia parte, mas também dar um tecido, dar joias, dar grãos, né? As pedras estavam só no meio, um item só, um item. Mas depois ficou um bom negócio. As pessoas iam vender uma pedra e pronto. 1.000, 2.000, 3.000 reais. Mas realmente, florais equilibram e também caridade. Por isso são 7 dias. Sábado. Muitas culturas não fazem negócios no dia de Saturno. Não é isto? Que seja sábado, Saturday. Observar o sábado, dão caridade, se comportam. Para quê? Para estar equilibrando o destino, com uma atitude de sacrifício, não de super-homem, como Kryptonita verde vai parar, a Kryptonita vai parar o planeta, a pedra, pronto, você não pode chegar mais perto, aponta aí com a pedra. Não, isso, sem dúvida, é um dos itens, mas realmente uma consciência, espera aí, se eu estou com esta dificuldade, por alguma coisa é. Se os planetas são expansões dos avatares de Vishnu para dar o karma, e eu tenho este problema com este planeta, me permitam tentar, né, com humildade, né, arrependimento, sinceridade, equilibrar esse fato, porque é um fato, essa influência é um fato. Uma pessoa de Marte está sempre explodindo, não tem jeito. Muito Marte chama pavio curto, e tem que ir pavio curto, e tem que ir muito calmo, não tem? Isso que, então, temos que tentar agradar o planeta. Mas a influência, ela é temporária sempre, não é? Ou tem um planeta cuja influência se estende pela vida toda? Então, quando Carl Jung falou que sempre olhava o mapa da pessoa, porque existem estados que os astrólogos e os psicólogos chamam de constitucionais, né? Por exemplo, uma pessoa que nasce sem fogo nenhum no mapa, ela não vai ser uma pessoa extrovertida, líder, não, entende? E uma pessoa que nasce com muito fogo no mapa, ela precisa brilhar esse fogo, precisa ação, entende? Uma pessoa que nasce com muito ar, está sempre assim, no mundo da analítica, pensamento, movimento. Então, existem as configurações que se chamam de constitucionais. Porém, a astrologia védica descreve, sem dúvida, períodos planetários, sim. E essa pessoa que chega e diz, não estou me conhecendo, eu não sou assim. Obviamente, isso é temporário, entende? Obviamente é temporário e a gente tenta ajudar. Como disse o Dr. Bach, astrólogos e terapeutas são bem querentes das pessoas. Nosso serviço é que a pessoa se compreenda, mas também já o fato de entender, as pessoas já saem aliviadas um pouco, né? Ah, esta outra pessoa nunca me viu na vida. Não me conhece, não sabe nada e me está descrevendo minhas dificuldades, meus desafios, significa que há um arquétipo, entende? Então, esse conhecimento ela já sabe, agora entendi,
ela fala, agora entendi. Mas também os florais, as atitudes, podem sim usar a pedra, por exemplo, a turmalina azul tem lítio, e o lítio levanta o ânimo, e a turmalina azul é para Saturno, entende? E ela tem substância que faz a pessoa ficar mais animada, porque Saturno põe para baixo, um exemplo, entende? Então, existem elementos nas pedras que também regulam a questão comportamental, podemos dizer assim. Por exemplo, as mulheres sempre usaram colares de pérola, por lo menos minhas avós, minhas tias, eu sou meio velho, né? Eu lembro que tinha aqueles colares de pérola. Por quê? Os homens não usavam colar de pérola. Os homens usavam aqueles rubis, né? Aquelas pedras assim. Porque a pérola é para o plano feminino emocional. Ela tem, entende? Equilibra o plano emocional. A pérola relacionada com a lua, que é relacionada com a mãe, que é relacionada com a menstruação, que é relacionada com o leite materno. Entende? Então, a pedra tinha uma relação também de tentar criar uma harmonia, nesse sentido. Mas não se pode, com 300, 400 reais, mudar o karma, não é, Rama? Foi 300 que se gasta numa pizzeria, se gasta em um vinho de 2.000, 5.000, 10.000 reais. Tem pessoas com dinheiro que gastam milhares num vinho. Agora vou comprar uma pedra de 1.000 e pronto, nenhum problema mais. Difícil. Muito obrigada, Gustavo. Muito bom. Vou fazer outra pergunta aqui, então. Membros do movimento para a consciência de Krishna, em geral, dão alguma importância à astrologia. Isso seria justificado apenas pelo fato dessa astrologia ser um elemento relevante na cultura indiana? Ou a astrologia tem sua importância na consciência de Krishna? Bem, depende do ponto de vista, né? Quando uma vez falaram para Srila Prabhupada, em consciência de Krishna, falando de Rahu, né? Uma devota foi em Vrindavan e foi ver um astrólogo, claro. E o astrólogo falou que ela estava em Rahu e que agitaria a mente, porque Rahu pega a mente. E que, então, ela se aproximou de Prabhupada e disse, Prabhupada, estou em Rahu, o que eu faço? Me falaram coisas que posso cair, que posso me confundir. E Prabhupada disse, calma, não é assim não. Se você se abrigar em Krishna, de um chute apenas Krishna, se você for sincera, para afastar 1.000 rajos da tua vida. Você só tem, mas realmente você tem que se abrigar em Krishna. Então, Prabhupada não queria que usássemos astrologia, como por exemplo, hoje é um dia em que a lua está numa estrela destrutiva. Então, hoje não vou adorar a deidade, hoje não vou à rua, porque alguém pode me insultar, não vou vender livro. Então, essas coisas, Prabhupada não queria que fossem utilizadas, né? Então, agora, como já estávamos vendo, cada planeta tem uma relação com um avatar de Vishnu, né? E, inclusive, o Vishnu Sahasranam, cada shloka está relacionado com um planeta ou com uma nakshatra, ou com uma das 4 partes que tem a nakshatra. Cada nakshatra, mansões lunares, tem 4 partes. Então, Vishnu está totalmente relacionado com a astrologia. Um erudito dos Estados Unidos, com muitos livros publicados, muitas palestras internacionais, com respeito e honras, até na Índia. Ele mora nas montanhas dos Estados Unidos, não me lembro a cidade. Eu traduzi as aulas dele em Curitiba, e ele disse para mim, astrologia é Vishnu, astrologia é Vaishnava. Então, por quê? Porque são os avatares de Vishnu. Lokajaksi Prabhu estava andando uma vez em uma rua na Índia, ele contou para mim, e o pujari do templo de Nishingadeva estava gritando na rua, se você tiver problema com Marte, entre aqui neste templo, que Nishingadeva vai melhorar essa situação. É sabido que Nishingadeva é para Marte. Agora, o devoto de Krishna não deve colocar nunca astrologia para realizar suas atividades de Bhakti. Isso está explicado por Bhaktivinoda Thakur, que Jnana e astrologia e Ayurveda fazem parte dos Vedas, ele diz, mas não tem nada a ver com Bhakti. Então, Bhakti realmente é um estado
diretamente, de ir diretamente à origem da personalidade de quem se expandem ou manifestam todos os avatares, de quem se manifestam todos os planetas. Mas sim temos que ter humildade. Se eu sou devoto e estou no período de Marte e estou brigando com todo mundo, espera aí, tem algo errado. Sou devoto, mas estou em Marte e briga todo dia. Ou estou com uma depressão, pensando em suicídio, porque estou com um Saturno muito escuro em uma época. Então, é como um remédio. O devoto pode usar a astrologia para tentar que não seja um obstáculo no seu serviço devocional. Realmente, a Ayurveda nasceu assim também. Se descreve no Charaka Samhita que quando os sábios e as pessoas não conseguiam realizar seu sadhana devido à doença, então, as pessoas da Terra, então os sábios dos planetas superiores se reuniram e falaram, temos que fazer alguma coisa para que não exista esse empecilho, esse obstáculo na prática do sadhana, né? Das práticas do comportamento védico. Então, nesse sentido, sim, a astrologia pode ser usada como um floral, entende? Como uma compreensão, algo que acalme e ajude na mente. Isso sim. Mas nunca Bhakti depender da astrologia. Nada a ver. Isso não. Obrigado, Gunejura. Então, tem uma pergunta aqui do Eduardo. Eu vou ler a pergunta. Na verdade, acho que eu posso mostrar para o senhor. Tá aí a pergunta dele. Se a astrologia influencia nossas vidas, jeito de ser e destino, qual a liberdade que temos para vivermos nossa vida e construirmos nosso futuro? Então, o senhor, de certa forma, já respondeu essa pergunta, né? Eu acho que ficou mais ou menos claro que o que existe é uma influência, né? São tendências comportamentais. Mas aí, elaborando um pouquinho em cima dessa pergunta, né? Porque a gente tem uma certa dicotomia que aparece vezes e de forma repetida, né? Digamos, no discurso dos devotos praticantes de Bhakti, né? Que parece enfatizar a nossa ideia de determinismo, né? Você tem a questão do karma, né? Que obviamente conflita com a ideia de livre-arbítrio, né? Que, a meu ver, né, é óbvio, né, que é uma coisa necessária para a própria prática espiritual. Né? Se nós não temos liberdade de escolha, como é que nós vamos decidir entre a prática espiritual ou a vida mundana, digamos assim, ou como é que nós vamos decidir intensificar a nossa vida espiritual, etc, etc. Mas, e aí, elaborando um pouco em cima da pergunta do Eduardo, né, até que ponto, digamos, essa influência que os astros exercem, que eu suponho que é uma consequência do karma do indivíduo, né? Eu acho que os planetas vão me influenciar, é uma consequência das ações que eu realizei na vida passada e estou realizando nessa vida. Então, até que ponto essas influências, que são limitações, né? Elas limitam também o meu livre-arbítrio, e já que a gente tocou aí na vida espiritual, em Bhakti, até que ponto elas vão limitar o meu sucesso no progresso e na vida espiritual, já que elas são limitações em termos de comportamento, de conduta. Às vezes, vamos supor, eu estou tão fraco e tão deprimido que eu não consigo cantar uma diabo bem cantada. Isso é uma limitação séria, me parece. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, como é dito por Parashara Muni, para dar o resultado do karma, os planetas formam essas configurações, né? Por isso eu falei que não vai ser uma pedra de R$300 que vai desmanchar todo um planejamento superior do cosmos para o karma de uma pessoa. Mas, realmente, Srila Prabhupada disse no Bhagavad Gita que o karma pode ser mudado. Srila Prabhupada diz com a perfeição do conhecimento. Claro, o que significa a perfeição do conhecimento? Conhecimento, Srila Prabhupada deixou claro, conhecimento leva à humildade. Dice muito claramente isso em aulas e cita os versos sânscritos que menciona. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Hasti, né? Brahmane Gavi Hasti. O Brahmana humilde em virtude do seu conhecimento. Então, o karma, Sri Haridananda Goswami também deu um exemplo muito iluminante, né? Que ele diz que
É como você, o livre-arbítrio te permite entrar num avião. Você pode escolher se vai para Chile ou se vai para Itália. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Não há interferência, mas uma vez que escolheu, ainda tem que chegar no avião. Uma vez que entrou no avião, até pode descer do avião, mas uma vez que o avião decolou, não pode fazer mais nada. Né? Ninguém vai voltar porque um passageiro se arrepentiu. Então, ele diz, este corpo, esta vida, né? Bhunte Prakriti Jangunar, Karananguna Sangasya. Krishna diz que, de acordo a nosso, que o livre-arbítrio é uma forma sutil de condicionamento também. Entramos num corpo, assim como entramos no avião. Dentro do avião, nós podemos nos até felizes, desfrutar dos filmes, das bebidas, ou pensar que, espera aí, não sei se foi a melhor opção, essa escolha que eu fiz. Então, o conhecimento védico dado pelo Guru nos permite entender que neste mundo material não há uma posição segura, não há uma posição eterna. Então, livre-arbítrio, o karma, por exemplo, a pessoa não pode sair do avião, mas ela pode cultivar sabedoria, introspecção. E logo que desce, logo que o avião acaba, quando acaba a viagem, ela que cultivou essa sabedoria, entendeu que não era para ir nesse lugar, ela já toma uma outra decisão. Da mesma forma, enquanto estamos num corpo, existem todas essas limitações, como muito bem colocou, né, Ram? E às vezes não podemos evitá-las, temos que tentar, sim, se a pessoa está com depressão, tenta com vários métodos. E se não consegue nenhum método, existe remedinho psiquiátrico para a depressão. O que vai fazer? Só porque é devoto vai enlouquecer e não vai tomar remédio. Então ninguém deveria tomar, nem o cristão, nem o budista, nem o judeu. Não é que só, né? Todos eles têm fé em Deus, todos têm religião, mas estão com uma doença mental, precisam ajuda, não é isso? Para isso existe a ciência. Para melhorar o estándar e o status de vida, né? Para isso está realmente. Agora, realmente, sim, o livre-arbítrio existe para, depois de acabar este corpo, chegando no final desta viagem, deste avião, escolher um bom destino. E essa escolha fazemos ao longo deste viagem, deste corpo, ao longo, ou seja, dentro deste avião. Então, cada vida é uma viagem que nos permite. E os planetas, eles dão esses efeitos para que possamos entender melhor o que escolhimos, não para limitar. Os planetas não querem limitar. Quando Marte deixa uma pessoa irritada e ele vai num astrólogo, a pessoa diz, espera aí, realmente não posso ser tão irritado. Só essa expressão de ter entendido através da astrologia, eu quero ser floral. Me dá um floral para não ser irritado. Me dá um floral para não ser explosivo. Já é um grande livre-arbítrio. Já é uma decisão da pessoa para mudar o karma. Agora, uma pessoa que diz, não quero ir no astrólogo, não vou tomar nenhum floral, tudo bem. É como dizem aqui, pode levar o cavalo até o lago, mas não pode fazer ele beber água, né? Então, isso conhecimento ajuda o cavalo a querer beber água. Digamos, assim, um exemplo meio bobo, mas ser humano pode crescer e iluminar-se realmente. Por isso tem que ter um guru. Om Gyana Timirandasya, nasci, Timira, anda, numa situação escura. Chakshur unmilitan. Chakshu significa olho. Mili significa grudado. E mili separado. Entende? Então, o Guru me abriu os olhos. Então, a vida espiritual é para isso. É para entender o que eu preciso mudar, o que está errado comigo, como posso ter mais amor a Krishna. E você vê os bhashyas dos acharyas, de Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur. Oh, Krishna, eu sou materialista patife. Eu fico feliz quando vejo outra pessoa sofrendo. Eu fico triste quando vejo outra pessoa alegre. Olha, pareceriam canções de uma alta ensinamento piedoso, moral, ético, entende? De conduta, né? Não é apenas grandes êxtases de devoção.
Então, nós vemos que mesmo o Bhakti, os bhajans, as canções, nos levam a uma introspecção para tentar mudar o que está negativo em nós. E esse é o caminho certo, gradual, que se pode fazer. Tem que, às vezes, ser gradual. Krishna diz, Shanai, Shanai, Ruparamed. Você vai se elevar aos poucos. Krishna já falou, Shanai, Shanai, devagar, devagar. Então, o que você pode fazer? Não se pode ser impaciente também, tem que ficar no avião. Então, Ok. Muito obrigada, Gustavo. Temos uma pergunta aqui da Sabrina. Estou fazendo um curso de astrologia e estamos analisando a luz e sombra dos signos e planetas. Aprendi que erramos ao estigmatizar as características dos signos, pois podemos iluminar a sombra de nosso signo com a luz de nosso signo oposto. Essa seria uma das bases do autoconhecimento? A astrologia védica apoia esse pensamento? Observação: a luz refere-se às características positivas e as sombras às negativas. Ok, Sabrina, posso responder? Realmente, sim. Responder. Certo. Realmente, quando nós vemos a oposição dos signos, nós entendemos que existem coisas negativas que o signo oposto pode iluminar. Por exemplo, Áries fica do lado oposto a Libra, né? A balança. Áries significa impulso, eu penso em mim. Eu entro na vida dos outros. Por quê? Porque Áries significa Marte. A sombra seria o egoísmo, a sombra seria, não abuso, mas realmente impor-se, né? Impor, entrar. Libra significa pensar no outro. Libra significa dar-se a outro, mas também tem uma sombra. A sombra é dar-se tanto aos outros que a pessoa não se concentra na sua missão, não tem força para dizer não. Então, acaba que não faz o que tem que fazer. Então, Libra tem que aprender com Marte, com Áries, realmente a pensar no que veio fazer. E, ao mesmo tempo, manter esse pensamento no outro, essa atitude. Marte tem que continuar sendo enérgico, mas tem que pensar no outro. Áries tem que pensar na balança, né? Equilíbrio, porque balança significa outro. Se eu penso só em mim, né? Vai para aqui. Então, por isso o signo do matrimônio é Libra, porque ceder até a balança, manter a balança em harmonia, né? As duas pontas iguais. Então, sim, é verdade que fala Sabrina, cada signo, cada planeta tem seu lado de luz, seu positivo e seu lado negativo. E temos que saber, através das próprias energias que já existem no cosmos, que não são por acaso, os arquétipos, os elementos, os símbolos dos signos, saber como tentar superar algo que seja prejudicial tanto para nós quanto para os outros, né? Por isso Carl Jung falou tanto das sombras, né? Então. Ok. Bom, muito esclarecedor, tá certo, Gunejo? Eu quero agradecer pela presença, bom, estou agradecendo de novo, muito, muito bom. Suas aulas são muito boas, não é de hoje, seu fã. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta, tá? Já que o tópico da nossa entrevista é astrologia e consciência de Krishna. Então, se eu te entendi bem, assim, tu coloca uma visão progressiva, né? Principalmente em relação a, não essa sua última, mas a penúltima resposta que você deu. Uma visão progressiva do desenvolvimento espiritual, não é? Sim. E o que faz todo sentido para mim, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que, quando eu entrei na consciência de Krishna, eu imaginei que 5 anos eu seria um devoto puro, né? Eu tô há 20 e agora sim é que eu vejo, oh, meu Deus do céu. Então, isso é um projeto, pelo menos no meu caso, eu tenho consciência de vidas, não é? Sim. É um projeto de vidas e parece que quando você fala em relação aos benefícios da astrologia, a questão do caráter, a questão do temperamento, etc., pelo menos se eu entendi bem, passa essa ideia, né, de progressão, de algo progressivo, etc., e talvez até o exemplo que você deu do avião, né? Então, eu estou no avião, é a vida que eu estou, e aí eu tenho que esperar eu chegar no meu destino para decidir o que eu vou fazer, mas aí o que eu vou fazer
vai depender do que eu fiz no avião, né? Ou seja, aonde eu vou chegar e que próximo avião eu vou poder escolher, e assim por diante, vai depender do que eu fiz nessa vida. No entanto, e aí a minha pergunta, muitas vezes, e eu queria que você comentasse, eu já fiz essa pergunta a várias outras pessoas, assim, vários outros devotos sêniores, experientes, né? Eu queria ver tua posição, porque muitas vezes Srila Prabhupada nos dá uma visão muito otimista, né, da vida espiritual, né? Cante 16 voltas, siga os 4 princípios e você ainda nessa vida, né, vai chegar a Krishna, né? Então, obviamente que você tem talvez o outro lado, mas no mínimo esse tipo de pronunciamento extremamente otimista, né, aparece lá. Então, como é que você conciliaria esses pronunciamentos de Srila Prabhupada, que dão essa visão otimista, que se nós realmente quisermos, tivermos fé, rendição, etc., a gente consegue nessa vida. E, bom, o otimismo dele se estendeu a virtualmente todos os devotos da ISKCON. Bom, seja como for, como que a gente poderia conciliar com essa visão, né, a gente que já está, não sei, mais de 5 anos na consciência de Krishna, tem aquele balde de água fria, não de água fria, aquele balde de realidade, né, que, olha, é um projeto um pouquinho mais duradouro, pelo menos eu sinto isso no meu caso. Mas aí como é que a gente vê e enxerga esses pronunciamentos da Prabhupada? Sim, muito adequada a sua pergunta, porque é um tema muito analisado por muitos devotos sêniores, né? Tem até um livro que se chama Algo Aconteceu no Caminho ao Céu. É um livro que foi feito na ISKCON que conta os devotos líderes, gurus, mestres, que desistiram, né? Então falou, algo aconteceu enquanto iam para o céu. Então, é o balde de água fria, poderia ser dito, realmente. Bem, se puede analizar desde varios puntos de vista. Srila Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu, né, e Prabhupada diz que normalmente se estivermos hoje ocupados em consciência de Krishna é porque geralmente porque já estivemos ocupados em outras vidas. E também no significado do verso Bahunanjan Manamante Gyanavamam Prapadyate, Srila Prabhupada diz após muitas e muitas vidas de serviço devocional. E depois para dar vírgula, ou atividades transcendentais, a pessoa aceita Vasudev como sendo tudo, Vasudeva Sarvamiti. Então, existe qualidade, pelo que eu entendi. No canto do Hare Krishna, existe qualidade no estado de devoção. Nós temos isto, temos o Kanishta Adhikari, temos o Madhya Madhikari, não é isto? Temos o Tama Adhikari, todos cantam Hare Krishna, todos cantam, mas o Kanishta canta, mas ele tem dúvidas, ele tem dificuldades na fé, o Madhya já não tem dificuldades com a fé, mas não pode transformar outros. Tudo isso está escrito no capítulo Elegibilidade do candidato para ocupar-se em serviço devocional. Mas, muito bem colocado que você falou, Srila Prabhupada sempre nos animou, sempre nos quis que lutássemos com confiança. Isso também está no Néctar da Instrução, esforçar-se com confiança. E também no mesmo Néctar da Devoção existe a Lasamai, que eu sei que não sou qualificado, mas eu tenho um anseio, né? Oh, Krishna, veja as canções de Bhaktivinoda Thakur, vamos voltar ao mesmo ponto. Gopinath, Mamani Vedana Shuno, eu sou materialista, não tenho nenhuma qualidade, né? Mas eu sei, sempre fala Bhaktivinoda Thakur nas canções no final, eu sei que o Senhor vai dar sua misericórdia, eu sei que o Senhor vai me tirar de aqui. Então, existe, isso está nas mãos de Krishna, né? Agora, Prabhupada queria que tivéssemos essa fé e essa atitude com Krishna, com os acharyas, de admitir nossa limitação, como você falou 20 anos depois, eu tenho quase 50, 40 e pouco, e também sinto mesmo que você está sentindo, puxa, por que eu tenho isto? Puxa, por que isto? Por que não sou um devoto? Entende? A gente sabe isso, mas aí quando a gente se aproxima a Krishna, diz, oh Krishna, veja a minha situação, está me vendo 50 anos cantando de Krishna, você não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Eu me sacrifiquei de garoto com 18 anos, larguei tudo. E disseram que era só cantar Hare Krishna, cantei a vida toda.
Mas, Osha, veja a minha mente. Como Bhaktivinoda, todas as canções, Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, mostram esse balde de água fria que você está falando. E Bhaktivinoda Thakur está colocando-se em nossa situação. Então, sempre tem essa prece. Meu Senhor, me levante. Meu Senhor, me tire. Meu Senhor, me liberte destes inimigos da ira, da luxúria, da cobiça, da inveja. São meus inimigos, estou aqui. Eles me pegaram. Faça alguma coisa, então me tire. Então, essa atitude do devoto constante, quando devotos que estão sempre com essa consciência das limitações e sempre orando a Krishna, sempre. Bom, por que Krishna não levaria nesta vida? Por que não? E isso que diz Bhaktivinoda Thakur, meu Senhor, o Senhor libertou Putana, levou para o mundo espiritual. Putana, que veio matá-lo, le deu veneno e o Senhor levou para o mundo espiritual. Vai me deixar aqui esperando? Vai me deixar, até quando vai me deixar aqui esperando? O Senhor tu me tocha Kali paro. O Senhor pode fazer o que bem entender, tem o poder de fazer o que bem quiser, né? Como assim, então pode me levar. Então isso assim, nós dependemos de Krishna, mas obviamente, enquanto mais estejamos assim, orando pela misericórdia e esperando a misericórdia do Guru e de Krishna, aí está nas mãos dele, não está Ricardo Rama, não é isso? Porque o poder está, ele criou Maya, tu mitosha Kali Maya, né? Ela diz aqui toda a tua energia é ilusória. Tudo isto não é mais do que energia. E Srila Prabhupada diz, em um simples momento, se o Senhor fala para sua energia ilusória, deixa esse devoto em paz. Não mexe mais com ele. Pá, se abre uma luz que a gente não imagina. Se desperta uma visão. Prabhupada explica isso no capítulo 5, 6 do Srimad Bhagavatam, do primeiro canto. No momento em que o Senhor dá essa instrução à sua energia, porque Durga é muito difícil, a palavra dur significa duro, Ga significa transcender, Chayeva, Chaya significa sombra, então é muito difícil sair da ilusão. Mas, no momento em que o Senhor Vishnu, Krishna diz a Durga, tira essa sombra dele, que não esteja mais confuso, que acabe a confusão dele. Acabou. E essa ordem o Senhor pode dar por compaixão, por misericórdia. Então, sim, em realidade nós temos que continuar. O que mais podemos fazer? Continuar e orar esperando que Krishna um dia simplesmente tenha essa misericórdia e tire e fale para Maya, deixa ele. Pronto, acabou. Obrigado demais pela resposta. Muito obrigado. Eu também adorei sua resposta. Infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Vou fazer uma última perguntinha aqui para o senhor. Existe alguma relação entre os horários mais auspiciosos para a gente recitar o Mahamantra, Hare Krishna, ou qualquer mantra, né, que a pessoa escolha, o Gayatri, etc., e os planetas? Existe uma diferença entre o Mahamantra, Hare Krishna e o Gayatri. O Gayatri é Trisandhyam, se faz sempre no Sandhyam, significa conjunção do dia com a noite, né, e da noite com o dia. Um Gayatri feito às 10 da manhã não precisa nem ser cantado. Melhor esquece. Não é o Gayatri. Entende? Mas, que diz o Senhor Chaitanya? Namnamakari Bahudani Jasarva Shakti Tatarpita Niyamita Smaranena Kala. Não há nenhuma regra para o canto do Mahamantra Hare Krishna. Não há um horário, não há um dia, não há uma situação, né? Você pode cantar, por isso esse Senhor é tão bondoso que não colocou essa regra. Astrologicamente, lógicos, existem. Astrologia, a Prabhupada deixou claro, faz parte de Karma Kanda. Oh my God, vim revelar isso no final da entrevista. Então, tem que seguir muitas regras para dar certo. A não ser que cante para os avatares de Vishnu.
Aí não tem regra, é só aproximar-se à baraja dele e dizer: Senhor Baraja, me proteja de Rahu. Senhor Kurma, me liberta de Saturno, me ajude com Saturno. Pronto, não tem regra. Horário que quiser, pode cantar a canção dos avatares de Vishnu. Mas, se vai aproximar ao planeta, ele pelo menos tem seu dia. Se são 7 dias, se são 7 planetas, tem que ser pelo menos no dia do planeta, assim como guardar o sábado. Tem que ser no sábado, não vai guardar o sábado na quarta, não é isso? Então, isso é para Saturno, porque Saturno pede sacrifício. Saturno pede sacrifício para nos dar sua bondade, né? De aliviar um pouco os problemas. Então, mas o que significa sacrifício? Ajudar outras pessoas. As pessoas que estão sofrendo também estão sofrendo por algum problema de um planeta. E se nós ajudamos, de alguma maneira, somos uma família verdadeira. Admitimos, né, o controle supremo. Ao identificar-nos com a situação que se gera entre todos, no meio de nós, que somos uma grande família. Então, essa seria a minha resposta nesse sentido. O Mahamantra não tem regras, o Gayatri tem Trisandhya, já ouvi dizer que quando é muito longe do horário não tem efeito, e não é necessário, e os planetas, sim, têm seus horários, o Sol quando nasce, lógico, quando nasce o Sol. Saturno é Surya Putra, Surya Nandana, filho do Sol, só que Chaya Martanda nasceu da Chaya, da sombra. Ele não se dá bem com o pai, então Saturno tem que ser quando está mais escurinho. E assim vai. Essas são, como falei, regras. Isso sim, não se pode dizer Smaranena Kala, não tem nenhuma regra para cantar, como no caso do Santo Nome de Krishna. Isso é bonito, pode-se cantar no hospital, pode-se cantar no ônibus mentalmente, pode-se cantar onde quiser o Santo Nome de Krishna. E o importante é a qualidade, para reduzir o número de nascimentos e mortes. A qualidade, isso ajuda. A rainha Kunti fala: ó Krishna, aqueles que se dirigem a ti, mas estão querendo outra coisa, já mais várias opulência, conhecimento, beleza, eles não estão cantando sinceramente. E Prabhupada diz no significado: sim, o Santo Nome liberta, mas existe um ponto aqui, e é a qualidade. Não é igual em todas as circunstâncias. Então, isso nós podemos cantar e escutar até que o próprio Santo Nome tenha misericórdia de nós e nos deixe ter essa qualidade. Bom, muito obrigado, agradeço a Ramacharita, Ricardo Silvestre, Gustavo Catalano aqui, Isabel Furlan, Sichamuna. E obrigado pela oportunidade, né? Como volto a dizer, nunca pensei em ser astrólogo, mas acabei sendo. Então é o destino, deve ser o karma mesmo, o avião que peguei. Querido Gunezara, em nome da equipe do Entrevistas, agradeço muito por sua disponibilidade, foi um prazer conversar com o senhor. Igualmente. E a gente vai colocar o contato do Gunezara aí para vocês anotarem. Ele faz mapas astrais, ele tem uma questão muito legal de quando ele faz mapa de casais, ele faz a sincronia, é muito bacana. Fora, né, todo esse conhecimento que vocês viram ele aí explanar enquanto a gente estava conversando aqui. Se o senhor quiser falar alguma coisa sobre os mapas, fique à vontade. O único que posso falar é que às vezes demoram uns 20 dias, porque tenho muito mapa. Só isso. Que tenham paciência, que estou escrevendo livros, estou dando muitos cursos online pelo Zoom, e escrevendo temas, então às vezes se misturou com a pandemia, antes era só mapa, mas com a pandemia os cursos que eu dava presenciais, tudo agora frente a esta câmera, este laptop, então fico às vezes cansado, né? De tantas horas, o Vata aumenta muito, fala num curso, então só peço, é só isso, que saibam que demoro às vezes umas 3 semaninhas e peço desculpas por isso. Imagino. Okay. Então tá, também agradecemos a participação de todos que assistiram, que enviaram perguntas, e aproveito para convidá-los para os nossos programas Entrevistas e Razão. Então, uma boa noite a todos. Tchau. Obrigado, boa noite, mais uma vez, obrigado.